Tá valendo. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da rádio Geração 99. Eu sou o presbítero Marinho e venho aqui convidar a todos vocês para estarem conosco nos cultos da igreja Geração de Adoradores. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, campanha com ensinamento da palavra de Deus. Sábado, culto com os jovens, culto com as mulheres, adoração com intimidade e sempre um dos obreiros trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Domingo, louvor e ensinamento da palavra de Deus. Venha, traga sua família e seja bem recebido por nós e abençoado pelo nosso Deus. Horário dos cultos, terça, quinta e sábado. O culto começa às 19h30 com término às 21 horas. E no domingo, o culto começa às 18h20 e termina às 20h40. Será um privilégio para nós ter você adorando ao nosso Senhor e crescendo na palavra de Deus juntamente conosco. A igreja Geração de Adoradores fica localizada na rua 9 de setembro, número 30, próximo ao ponto final de ônibus, no Jardim Gaivotas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero, Senhor, te adorar de todo o coração. Olá, está entrando no ar mais um programa Debate na Rádio Geração 99. Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje o tema é um tema muito importante na vida do cristão e na vida de todas as pessoas. Nós iremos falar como vencer os desafios do casamento. Confiança, sinceridade, parceria, ciúmes, amor. Isso tudo junto faz parte da vida de um casal, né? Então hoje iremos comentar, né, a respeito desse tema, que é um tema dos dias atuais, um tema que para uns está muito difícil, para outros se torna uma parceria tremenda, né? Mas antes de começarmos, vamos orar para que Deus nos abençoe neste programa, e eu irei apresentar as pessoas que estão conosco aqui nesta noite. Feche seus olhos e olhe conosco. Senhor Deus, obrigado. Obrigado mais uma vez por permitir que entremos na sua presença para poder dizer que o Senhor é grande, maravilhoso e poderoso. Deus que cuida das nossas famílias, Deus que cuida, aleluia, dos nossos irmãos, Deus que transforma, Deus que abre porta, Deus que está sempre ao nosso lado, sempre cuidando de nós todos, mostrando o caminhar, mostrando o passo a passo para onde nós devemos ir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que neste momento o Senhor se faça presente neste lugar, que o Senhor venha, Pai amado, usar os nossos queridos irmãos, para que dentro da Tua palavra possamos, Senhor Deus, ajudar alguém que esteja nos ouvindo neste momento, alguém que esteja nos assistindo pelo Facebook, Senhor Deus, através da Sua palavra, que o Senhor toque no coração, que o Senhor transforme vidas nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu peço também que o Senhor visite os hospitais, cuide das pessoas enfermas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então vamos lá, vamos começar. Mande suas perguntas pelo Facebook e mande as suas perguntas pelo nosso WhatsApp através de áudio. O WhatsApp ele vai estar ali na página da igreja, lá no Facebook, e também eu vou te falar o número agora. É o 11 988 31 02 33. Mas presbítero Luiz, você falou muito rápido. Eu vou falar devagar então. Você para fora de São Paulo, 11 988 31 02 33. E o nosso tema de hoje é como vencer os desafios do casamento. Então eu tenho o prazer de apresentar aqui que está conosco um casal, conselheiro da igreja Geração de Adoradores,
Pessoal, gente boníssima, meu querido diácono Ivan. Amém. Boa noite, Ivan. Amém. Boa noite, Presbítero Luiz. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo. Boa noite, evangelista Germano, minha esposa, meu pastor. Boa noite a todos. E como o Ivan já falou, né? Então, está ali do seu lado a sua esposa, a Carol, que ela é do Ministério Infantil da Igreja Geração de Adoradores, o casal que é o conselheiro da igreja. Carol. Salve os irmãos com a paz do Senhor. E obrigado por essa oportunidade de estar falando da parte de casamento com meu marido. E vai ser bênção. É forte. E aqui o nosso parceiro de programa, Germano Leitão. Boa noite, Germano. Boa noite, presbítero Luiz, a paz do Senhor Jesus, nosso querido Ivan e a sua esposa, né, Carol. Ouvintes da Rádio Geração 99, todos do Facebook. Glória a Deus. E aí na direção do programa, nosso querido pastor Altemar e o... Dá um glória, pastor! Ô, Glória! É o glória do pastor, ficou marcado aqui. E nosso cinegrafista, nosso homem fé, o nosso Odilon. Fala aí, Odilon. Glória a Deus! Eita, é muito forte. E a Lúcia também, a pastora Lúcia está ali anotando junto com a Laninha as suas perguntas que estão vindo pelo Facebook. E você pode mandar um áudio de até 1 minuto e meio pelo WhatsApp que colocaremos aqui no ar sobre esse tema. Como vencer os desafios do casamento. Então eu vou já começar aqui, colocar um tema polêmico, tá? Antes de vir as perguntas, que as perguntas vão chegar. Então isso é forte, que é para pegar fogo. Vamos lá, vou aqui para os nossos queridos convidados, Ivan e Carol. Ivan e Carol, vocês podem falar para nós da questão do ciúme, né? Ciúme dentro do casamento. Isso, para quem está nos acompanhando também, que possa ser que tenha pessoas que não são da igreja, mas são pessoas de boa índole que estão nos acompanhando e de repente está com alguma situação do casamento. De repente, e aí a gente, para falar desse tema dentro da palavra de Deus. Amém. Ivan? É questão do ciúme. Podemos falar que no ciúme, na questão do casamento, tem que ter um pouquinho de ciúme, porque é um bem que você tem. A esposa ou o esposo é um bem que Deus te deu, amigo, é uma união. E quando você gosta, você ama, você cuida, com certeza aquele amor, né, que é dado pelo Espírito Santo de Deus, vai fazer você ter um pouco de ciúme. Não pode ultrapassar ao ponto de virar uma doença ou de vir maltratar a esposa. Eu tenho um ciúme dela ao ponto de chegar a maltratar ela por ela fazer qualquer tipo de coisa. Carol? Não, no caso, o ciúme tem que ser saudável, no caso, né? Num casamento, a gente tem que estar em comunhão, os dois, né? Os dois têm que estar em parceria. É uma via de mão dupla. Então, eu tenho que compreender ele e ele tem que me compreender, né? Se tem situações que geram ciúme, ele tem que parar e pensar, não, isso gera um ciúme nela, então vamos, né? Ou vice-versa, entendeu? É um ciúme saudável. Isso é um ciúme saudável? É. É a primeira vez que eu escuto, mas vamos lá. Germano, fale aí, Germano. Eu já penso diferente. O ciúme no casamento, ele traz confusão. O ciúme no casamento, né? A própria Bíblia já diz, né? O casamento, ele tem que ter confiança, né? Porque o ciúmes, ele traz uma confusão muito grande. O ciúme é desconfiança. Ou seja, eu sempre digo isso. Eu, antes de ser cristão, era ciumento demais. Eu olhava para a mulher para ver se ela estava olhando para outra. Sou sincero. Quando eu casei, nenhum tipo de ciúme não tem. Porque a primeira aliança que eu fiz foi com o Senhor. E se eu sair de casa e olhar para outra pessoa, sabe o que acontece? Eu estou traindo o Senhor. É o que eu falo para minha esposa. A minha esposa no começo ela tinha esse pouquinho de ciúme. Eu falei, não tenha, porque esse ciúme estraga mesmo. O ciúme é maligno. A própria Bíblia vai dizer no livro de Tiago, né?
O ciúme no casamento é uma porta de entrada para Satanás entrar na relação. Também com muito discordo dos meus queridos ali. Mas aí o irmão está falando de ciúme que venha interferir de uma forma maligna. Perfeitamente. Eu amar minha esposa ao ponto de cuidar dela, ter ciúme de pessoas que possam vir, de coisas que possam vir atrapalhar a vida, tanto minha conjugal como no mundo. Quando falo, temos que separar a palavra ciúme em 2 temperamentos, como você falou, concordo com o que você falou. Mas o ciúme é o meu zelo por ela. Eu chegar assim e falar assim, esposa, cuidado com essa roupa, porque pode as pessoas te verem de uma forma que não vai glorificar a Deus. É um alerta e, não sei se posso dizer também um ciúme, mas não podemos falar de um ciúme como se fosse uma doença. É o que gera lá fora. O casal cristão, né, com certeza ele vai amar de uma tal forma que Deus também chegava a ter o que? Zelo por nós e tem pelo pessoal, pelo povo de Israel. Então, zelo também é o que? Uma forma de você amar, você guardar, você cuidar. Um exemplo, eu tenho um ciúme pelo meu carro, ou cuidado, não encosta também. Posso dizer que é um zelo, um cuidado. A separação, muitas vezes, que da forma que nós colocamos as palavras, é que as pessoas não entendem. Que nem aqui, quando falamos de submissão, essa palavra de submissão, as pessoas lá fora, estava falando com o pastor, entendem de uma forma que um homem vai tomar posse da mulher de uma tal forma que ela não vai poder fazer nada. A submissão da mulher não quer dizer que ela vai ser meu objeto. É a mesma coisa o ciúme. Eu ter um ciúme dela não quer dizer que ela vai ser meu objeto. Quer falar alguma coisa, Carol? É que, assim, ele falou assim da confiança, né? Eu confio nele plenamente e ele confia em mim. Lógico que na prática é diferente. A gente vê uma situação e fala assim, nossa, eu não gostei. É um ciúme. Tô ali, aconteceu isso e eu não gostei. Nós estamos conversando e a gente vai chegar numa lógica e não deixa que como é que se fala? Eu não deixo de confiar nele por causa disso, entendeu? Eu confio nele, entendeu? Então, assim, é isso. Vamos lá, eu vou ler um versículo aqui, ó. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, ó. Você estava com ele aí? Mas pode ler. Pode ler? Pode ler. Ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Olha só, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça, mas se alegra. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Germano? Então, inveja é ciúmes também em outra tradução, né? Não sente ciúme. Né? Nessa outra tradução, né? Na linguagem de hoje. É assim, eu quando vim do mundo, eu era ciumento. Como é que Deus me transformou? O ciúme aí estraga um casamento. O ciúme numa relação, você pode ver, pode pegar namoros crentes, de namoros de crente. O jovem começa a namorar e começa a sentir ciúme da mulher ou vice-versa, certo? Quando eles casam, piora. O ciúme é uma porta de entrada em todo tipo de, não só não só na relação, no casal, mas o ciúme também por exemplo, com ciúme, por exemplo, o irmão Luiz está pregando e pessoas tendo ciúme, é uma porta de entrada para Satanás entrar no coração da gente. O ciúme no casamento, para mim, no meu entendimento, no meu entender, como eu já fui mundano, como eu já fui do mundo, já fui casado, né, quando eu não era crente, o ciúme é uma brecha gravíssima, entendeu? Tem pergunta aí, pastor dos ouvintes? Tá chegando, Tá tá chegando? marcando já, tá marcando. Olha só, eu entendi, assim, vamos ver. O Ivan e a Carol colocaram de uma forma e o Germano colocou de uma outra forma dentro da Bíblia, vamos dizer assim. Realmente, os ciúmes é uma coisa
a palavra ciúmes é você querer ter pergunta aí, né? Você querer ter posse de alguém, você não gostar que alguém faça uma coisa, alguém fale com a pessoa que você é casado, ou ciúme de uma roupa, de uma vestimenta, ou coisa e tal. Mas assim, se dentro do casamento cristão, falando do casamento cristão, porque infelizmente o ciúmes ele tá em todo canto, né? Mas aí se o casal tem uma cumplicidade, óbvio que tanto a mulher como o homem não vai confiar no outro, de olhos fechados, certo? Você deu o exemplo da roupa, né? Óbvio, quando a sua esposa for por uma roupa, você vai dar um toque para ela. Eu não entendo que sejam ciúmes isso, mas seja uma cumplicidade, né? Por quê? Porque o ciúme já leva a algo pior, né? Mas eu não estou aqui para dar opinião, eu só coloquei aqui, né? Eu quero que os irmãos falem aqui. Mas no caso, o Germano falou que ciúme dele era obsessivo. Então, para ele, tudo ela não podia fazer nada, ela tinha que ser trancada ali, então, no caso. Né? Isso é obsessão. Sim, isso tá certo. Né? Fala de ciúme saudável, não. Não fala com aquela menina que ela tá com outros olhares para você. Mas assim, você tá criando o subjetivo de ciúme como saudável e ruim. Então, tem um saudável e tem o casamento saudável, tem o casamento... casamento saudável. Não, casamento saudável não, ciúme saudável e o ciúme... Doentio, né? Doentio. Doentio. Meus irmãos, fale aí, dê opinião sobre essa questão do ciúme saudável ou ciúme doentio, pra gente poder compartilhar junto isso aqui, né? Pra gente poder entender, porque eu quero entender, eu quero saber dos irmãos isso aí, né? Fala, Germano. Então, irmã Carol, meu ciúme não era tão doentio assim não, entendeu? Ele começa assim, ó, o casamento, eu vou... Tem um pastor lá no Ceará, não vou falar o nome dele, ele se converteu a Jesus e a mulher dele, ela usava... Ele deu uma pregação sobre isso, ela se vestia com as roupas que ele era assembleano, né? E ele disse assim, eu não vou dizer uma palavra, Senhor, é o Senhor que vai converter ela, é o Senhor que vai... E ela começou a mudar as roupas, ele começou a orar, ela começou a mudar as roupas, entendeu? Ela começou, a Assembleia de Deus sabe como que é, né? Usos e costumes. E eu creio assim, o ciúme, estou falando do cristão, o ciúme num casamento cristão é uma porta de entrada para confusão, para brigas, entendeu? Ele começa um pouquinho, um pouco de fermento, viu? O casal cristão não deve ter ciúme de jeito nenhum. Eu mesmo não concordo. Cuidado, né? Cuidado ser ciumento, não. E o que nós vemos nos casamentos cristãos, aí nas igrejas mesmo, é marido com ciúme da esposa, a esposa e vice-versa, não pode nem conversar com ele. Esse é maligno. Para mim, eu considero maligno. Começa por aí, entendeu? Viu, Luiz? Amém, glória a Deus. Agora vamos ler. Olha só, Ivan? Então, assim, o mais certo em certas circunstâncias, nós tirar a palavra ciúme. Que assim evitaria muita discordância. Certo. Porque muitas pessoas lá fora, é que nós estamos falando aqui, nós estamos tentando entrar no mesmo assunto, minha esposa tentando colocar algo que é igual que o Giovanni pensa, igual que eu penso, só que a palavra acaba dando uma influência negativa, que essa palavra sim é negativa. Então... É aquela coisa, que nem fala assim, a pessoa assim, olha, é uma mentirinha do bem, não, mentira é mentira, né? O pai da mentira é o diabo, então que nem por aí falam, tem a mentira, vamos fazer a mentirinha do bem, você vê na TV, não existe isso, porque você está mentindo, você não está falando uma coisa certa, por isso que eu até indaguei a Carol sobre essa questão de entender isso, né? Então assim, eu entendi que vocês quiseram dizer aqui para nós, né? No caso do ciúme do bem. Não é que é um ciúme do bem. É uma cumplicidade entre os dois. Para que os dois... é aquela coisa. Para quem entende de futebol, que você toca a bola pro lado, você já sabe que o parceiro tá ali do lado. Então é uma cumplicidade.
Por exemplo, você vai chamar a atenção da sua filha, o Ivan não vai se intrometer, e ele chamou a atenção e você não vai se intrometer, Viu? né? É mais ou menos, é isso? Eu queria colocar, sabe por quê? Eu queria colocar uma base forte aqui sobre o ciúme. Eu queria colocar assim, porque, meu querido Ivan, eu estou falando da transformação do homem, eu estou falando que um homem ciumento, como é que Deus me transformou? Ao ponto de eu não ter ciúme da minha esposa, mas sabe de nada. Mas, né? E muitas pessoas dizem, não, quem não tem ciúme que não ama. Não, não é não. Ciúmes, tem pessoas que têm ciúmes também, como eu falei, eu sustento aqui na igreja mesmo, tem ciúme, pessoa de cargo, isso é maligno. E também no casamento. Deixa isso para depois. É outro tema, né? Vamos falar do casamento. Vamos falar do casamento. Eu estou colocando só. Acho que o ciúme soou muito, né? Aí na palavra, como o nosso querido Ivan está falando. Tem uma perguntinha aqui, Germano, ó. Vamos lá. Ó, nosso querido cooperador Alex, ele está perguntando aqui, ó. Por que os casamentos de cristãos estão acabando, mesmo vivendo na palavra e com sabedoria? Olha só, por que o casamento dos cristãos estão acabando, mesmo vivendo na palavra e com sabedoria? Ivan? Acho que aí, para acabar, eu acho que vai estar totalmente na palavra, então. Ou os dois lados, um dos dois lados, amigo, vai estar meio que fora da palavra. Que família, casamento é uma instituição de Deus, criada por Deus. Pode ser um alicerce na sociedade, né? Foi o que eu estava conversando com minha esposa, que passou um pouco antes. E essa falta desse alicerce, que é Deus, que é a confiança, que é o fundamento de toda a palavra que vem de Deus, acho que é onde que os casamentos muitas vezes se perdem. Hoje em dia, por isso está acontecendo muito também, pessoas dentro da igreja acabam não alicerçadas para quando um esposo, de repente, está um pouco mais fraco, a esposa não tem um alicerce para fortalecer, ou vice-versa. Então, assim, o casamento, se está os dois na igreja, andando junto, caminhando junto, eu acredito que dificilmente eles poderiam se perder no caminho, né? Então, assim, se como fala em Amós 3:3, se não me engano, como poderão dois andar juntos se não estão em concordância? Amós, isso mesmo, 3:3, se não me engano. Como poderão andar os dois juntos? Então, estamos dois juntos ali caminhando. Se a partir do momento que minha esposa começar, por mais que ela seja cristã, dar uma decaída, uma esfriada, e eu vou ter que lutar para trazer esse alicerce de volta. E vai depender muito também da comunhão dela com Deus para que o casamento continue andando, amigo. Carol? Também porque falta muito diálogo entre os casais. No caso, qualquer coisa, eu passei sim por isso. O Ivan tinha muito ciúme de mim quando eu era mais nova. E assim, nessa época mesmo, a gente já vinha conversando, ele era muito seguro comigo. Então, como ele vinha de um relacionamento meio conturbado, ele estava ainda catando os caquinhos dele. Eu falo que ele estava catando os caquinhos dele. Então, tudo que ele passou, ele passava para mim. Ele achava que eu faria isso. Então, era meio que um ciúme doentio. E aí foi mudando. Eu não era convertida. Então, ele também não era convertido. Então, assim, entre 11 anos, a gente começou, 11 anos de relacionamento, aí a gente se converteu. Depois que veio a conversão, aí foi mudando, o nosso relacionamento foi mudando. Não que no começo já foi mil maravilhas, né? Não foi, porque assim, um casamento é uma conquista, um conquistando o outro, né? No noivado a gente, amor pra lá, amor pra cá. Mas depois que casa, meio que esfria. Não sei se todos são assim, mas o meu pensamento. Meio que dá uma esfriada, depois ao longo do tempo vai dando mais esfriada. Aí, no caso, você tem que estar conquistando seu marido diariamente e o marido tem que estar conquistando a mulher diariamente. Aí que se perde, né? No caso, o contrito vem, né? São pessoas diferentes vivendo em casamento e meio que um quer ter a razão e o outro não quer dar o braço a torcer.
Aí que começa as brigas, as intrigas, e no meio de um relacionamento tem que ter uma renúncia de um lado, ou uma conversa, um diálogo, né? No caso. Amém. Amém. A pergunta do Alex. A pergunta do Alex é assim, ó. Por que o casamento dos cristãos estão acabando mesmo vivendo na palavra e com sabedoria? Aí eu concordo com o irmão Ivan, porque alguma coisa não está acontecendo, não estão vivendo os dois na palavra. E uma coisa muito que acontece nos dias de hoje, eu vou aqui falar, é o seguinte, meus amados. Há uma relação, tem que ter, como a irmã falou, cumplicidade, tem que ter companheirismo. Sabe por quê? Aí o diabo entra. Porque o próprio Paulo vem dizendo em Coríntios, né, Coríntios 7, que a mulher não tem domínio no seu corpo, nem o homem, né? E não pode ficar muito tempo, né, sem ter a relação, a não ser do consentimento mútuo dos dois, né? Para aplicar ou jejum ou algum ensinamento, e aí de concordância com o outro. Veja bem, então essa parte também de esfriamento sexual é uma parte que está levando muitos casamentos à ruína. E eu digo mais, muitos casais cristãos, nós estamos pregando para cristão, né? Aqui é para cristão. Por isso, irmão Ivan, a gente estava no tema do ciúme, é porque eu fui transformado, né? Quando eu era do mundo, eu entendi isso. Porque quando você busca o Senhor, quando você busca Ele de todo o seu coração mesmo, e o ciúme ele se afasta, porque é uma porta de entrada para Satanás mesmo. A mesma coisa é nessa parte da relação sexual. Agora eu vou dizer, muitos casais cristãos não oram na hora da relação. A Bíblia nos ensina nós orar pela nossa vida sexual. Deus quer uma vida sexual abençoada do cristão. Na intimidade é orar. Senhor, abençoa minha vida sexual. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sou casado, eu não estou vivendo em fornicação. Senhor, abençoa. É isso que os casais têm que... Acho que eu me alonguei, né, meu irmão? Vai dar calor esse negócio. Eu me alonguei aqui. Alongou. Bom ter aqui o relógio, viu? Deixa eu só dar olha só. Estamos aqui com o Ivan, com a Carol, com o Germano, do programa Debate da Rádio Geração 99, com transmissão simultânea pelo Facebook, pela página da Igreja Geração de Adoradores. E o tema de hoje é: como vencer os desafios do casamento? E aí vocês já viram que começou quente aqui o negócio, né? Então, dê a sua opinião, mande pelo WhatsApp o áudio. Nosso WhatsApp é o 988310233, que iremos colocar no ar. Ou mande a sua pergunta pelo Facebook e também opinião. Olha só, antes do Ivan responder aqui, eu tenho aqui opiniões que chegaram agora. A querida irmã Milagres, Deus abençoe a nossa irmã Milagres, sempre participando. Opinião: tem que ter confiança. Concordo, isso mesmo. A nossa irmã Sunamita também sempre participando conosco. Deus abençoe a sua vida, irmã Sunamita. A opinião dela é quando a Bíblia diz que... não, é uma pergunta. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Daqui a pouco a gente responde essa, né? A irmã Milagres mandou outra opinião aqui. A mulher ou o homem tem que ter caráter e tem amor um com o outro. Ele vai fugir do mal e ter respeito. E o Alex também mandou a pergunta aqui, que eu já leio a pergunta do Alex. Vamos lá, Ivan, aqui. Aí a gente vai responder a pergunta da Sunamita, que é interessante, viu? Amém. Que já é bom que nós discorda e concorda mais do que discorda aqui, né? Evangelista Germano. Vou ler aqui rapidamente minha Bíblia atualizada. E o que eu estava falando com o pastor, com a esposa. O Germano tocou num ponto que é muito fundamental no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido. E aqui não é o dever de trabalhar, de cuidar. É o dever como homem com sua esposa.
E a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. E está embaixo das bênçãos de Deus, é a palavra de Deus. Repete o versículo que você está lendo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. 4. A esposa, como a minha Bíblia é atualizada, a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Versículo 5. Que os dois não se neguem um ao outro. E não se quer concorde em não ter relações um com o outro, a fim de se dedicar à oração. Então, aqui como o Germano falou, é um ponto que muitas vezes as pessoas casam por falta de diálogo. Isso é falta de diálogo. São duas pessoas adultas que casaram, perante um juiz, perante a graça de Deus, e na hora de estar lá junto com a sua esposa, conversem. E o amor entre um homem e uma mulher está embaixo da graça de Deus. Então conversem, para que não pense. Muitas vezes a pessoa deixa de conversar. Isso não é só para cristão não, casal cristão. Pessoas também que ainda não servem a Cristo deixam de conversar com sua esposa ou com seu marido, mas lá fora, de repente, pensam outras coisas com outras pessoas. Não, jogue por terra isso é coisa, meu amigo. Deus te deu uma esposa, te deu um esposo, para que você esteja em concordância, conversando, e vocês possam viver 100 anos ali ainda com sua esposa namorando. Então, aqui na Bíblia fala, a mulher ou o homem, aqui no versículo, em Coríntios, aqui nesse versículo comigo, só não vai poder falar com sua esposa assim, não, segura um pouquinho aí, marido, porque ela vai estar em oração, de algum propósito com Deus. Então, eu vou chegar, Carol, esse mês aqui vou fazer um propósito com Deus, então vamos segurar um pouquinho aí. Aí sim a mulher, o homem vai ter que respeitar o que ela falou. O que o Germano falou é uma bênção. Isso é uma coisa muito importante no relacionamento. Deus, Amém, glória a Deus. Carol? Nada a dizer. Só eternamente namoradas. Forte, eita. É muito forte, olha só. Legal. Vamos responder a Sunamita, né? Pera aí que eu já vou lá. Vamos sair dessa aqui para a gente entrar na outra. Então, assim, ficou claro a questão que foi levantada sobre a sexualidade do casal, né? Então, assim, é muito, muito interessante essa interpretação do que o Germano trouxe e do que o Ivan trouxe, né? Em concordância um com o outro, e questão do respeito quando um entra em consagração ou num propósito espiritual junto ao nosso Deus, porque isso é cumplicidade e primeiramente amar ao nosso Deus. Amém? Olha só, a pergunta da nossa querida Sunamita, eu vou repetir aqui, tá? O Germano já responde aí. O Germano depois vem pra cá. Sara, eu entendo esse E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós? A irmã Sunamita... Então, antes de você responder, quando o Espírito... É diferente aí, mas o Germano vai falar para nós aí a diferença disso, está tá bem? se referindo ao texto bíblico de Tiago. E já está aqui na agulha. A irmã Sunamita, a paz do Senhor Jesus, a irmã deve estar se referindo ao texto de Tiago 4, né? Tiago 4, versículo 4, nós temos que pegar o contexto, né? O que ele diz. Aqui no contexto, aqui no versículo, Tiago 4, 3. Pedis e não recebe, porque pedi mal para gastar no vosso deleite. Infiéis, no 4. Não saber que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo se constitui ser inimigo de Deus. Agora, o contexto aqui, onde a irmã falou do ciúme, onde fala sobre ciúme na Bíblia. Versículo 5. Ou cuidais em vão que diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em vós tem ciúmes. Aí, se nós pegar o contexto, ele está dizendo, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, esse tipo de ciúme é diferente do que nós estamos falando. Vamos ver na Bíblia, na linguagem de hoje, só esse versículo, irmão Luiz, rapidinho, na linguagem de hoje, NTLH, que é tipo um dicionário. Não pensais que não quereis dizer nada esta passagem da Escritura sagrada. O Espírito aqui já está com
espírito minúsculo, já está não com o Espírito Santo, já está com minúsculo. O espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejo e violência, é isso? Qual que você está lendo aqui? O 5. O 5. Violentos. Aí, esse contexto aqui, quando nós pegamos o versículo 4, nós já entendemos esse contexto, né? É diferente. Então, repete aí o contexto que você, para os irmãos que estão em casa nos ouvindo, para eles poderem Pedi e não recebe o que pediu, mal para dar no vosso deleite. Infiéis, não saber que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quer ser amigo do mundo se constitui ser inimigo de Deus. Ou seja, está falando de bênção que nós perdemos. Entendeu? Amém. Amém? Ivan, tem algum contraposto aí? Pega o versículo. Certo. Chegando no Enquanto o Ivan está procurando o versículo, olha só, o Alex ele colocou aqui, ó. O Deus fala em Provérbios 12, 22, eu achei aqui. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Isso falando sobre aquele tema lá atrás do ciúme que nós conversamos há pouco. Amém? Glória a Deus. Então aqui já foi respondido pelos nossos queridos convidados. Glória a Deus. E aí, meu irmão, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, mande seu nome, que no final daqui do programa estaremos orando por você e pela sua família, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço a Deus por vocês permitirem que nós entremos nas suas casas e compartilhem conosco este programa. Debate na Rádio Geração 99. Não achei o versículo aqui, não? Dá um abraço aí para nossa irmã Laís, minha mãe completou 80 anos, ela tá ouvindo, assistindo, né? Glória a Deus, irmã Laide. Deus abençoe. Chegou nos 80. Eita Deus, é muito forte. Deus abençoe a vida da senhora, em nome de Jesus. Prepara um hino para a senhora mandar para nós aqui, para a gente colocar no intervalo do nosso programa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais perguntas aí, pastor? Tá chegando? Tem áudio? Não mandaram áudio ainda? Ainda não. Meus irmãos, mandem áudio. Mandem áudio, queremos ouvir você falar aqui no nosso programa, em nome de Jesus, falar sobre o casamento, como vencer os desafios do casamento. Você que é solteiro, você que é noivo, mande sua pergunta também, aproveite aqui que temos os conselheiros da igreja e estamos com o evangelista Germano aqui também. Olha só, vou ler um versículo aqui, Eclesiastes 4:12. Olha só, isso ele fala de casamento, ó. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, Eclesiastes 4:12. Exatamente. E aí no Eclesiastes, eu gosto muito desse versículo, é um versículo para a família. Eclesiastes 4:9 diz, melhor é ser de 2 do que 1. Olha só, é a cumplicidade do casal, né? Você sabe que encontrou, Ivan? Não, tem um aqui pro casal, eu volto ali no da irmã. Eu tinha marcado, mas acabei me perdendo. Olha só, tem um testemunho que uma vez eu lembro que o nosso pastor ele contou na igreja. E eu sempre falo isso, né? Olha só, mulher orando pelo marido, meus irmãos. Porque o marido ele vivia no mundão aí, na bebida e chegava tarde em casa. Isso pode acontecer, pode não, acontece com muitos casais por aí. A esposa vai à igreja, é uma cristã fervorosa, devota, orando ali pela família, pelo marido. E o marido, ele não é da igreja. E a esposa, através da oração, Deus conseguiu transformar esse marido. Germano. E o marido começou a ir na igreja. E começou a se apegar profundamente na palavra de Deus, e aprender. E certa vez, o marido estava em casa num estudo bíblico. E a esposa chegou do trabalho e ficou brava, Germano. Porque ele estava com os irmãos estudando. Meu Deus. Né? Então o que eu quero colocar para vocês aqui, que vocês respondam para mim. Olha só, a irmã orou para o marido vir, Deus abençoou. Aí o marido está lá aprendendo a palavra de Deus com os irmãos. A irmã
reclamou. Por que será que ela reclamou? Será porque foi o assunto que nós falamos do marido buscar mais a Deus e deixar ela de lado? Ou será que o diabo entrou aí querendo atrapalhar? Eu digo aí também, volto o ciúme. Eu volto o ciúme. Eu volto o ciúme e vou lá numa base bíblica, lá no livro de Números 11, quando Moisés levantou Josué, eu sou ministerial. Aí eu vou aqui falar, a mulher muitas das vezes apaga o fogo do marido e o marido apaga o fogo da mulher. Por isso que a Bíblia diz, é melhor é serem dois, é se alegrar com quem se alegra. Isso também o adversário entra nessa parte. Às vezes a mulher está numa espiritualidade lá em cima e o marido está lá embaixo, e quando começa aí a mulher, ela acha que o marido, já vi muitos acontecer nos casais, que o marido está fanático, que o marido está, entendeu? Ela, em vez de acompanhar o marido, em vez que às vezes não ora mais, né, como orava, em vez de um fortalecer o outro, por isso que a Bíblia diz é dois, sobre o ciúme ministerial. Olha só, quando Josué, filho de Nun, um jovem, teve ciúme, Moisés, quando foi falar que Eudade e Medade estava ali profetizando aqueles 70 homens, que os outros se esfriaram, ficou 2 profetizando no arraial, e ele foi falar para Moisés, oxalá, tu tens ciúmes de mim? Oxalá que todo mundo fosse profeta. E aí eu pego muito de base nesse texto que este homem, este Josué, depois foi substituir Moisés, que ele aprendeu a lição. Irmão, por isso que eu digo, os ciúmes, eu vou até falar uma coisa que aconteceu, como o nosso irmão Ivan e a nossa irmã Carol falou, de cuidado. Uma coisa que eu fui falar uma vez para minha mulher, escuta só, ela comprou o vestido, irmã Carol, um vestido lá embaixo, e aquele vestido ficou com um decotezinho aqui. Eu fui só falar, meu amor, com cuidado, meu amor, ela não tinha espelho para ver, entendeu? Aí, sabe o que aconteceu? Aí eu digo, Senhor, nunca mais, porque eu não tenho ciúme, jamais. Porque o próprio Espírito Santo que ela tem espelho, entendeu? O decote, como a gente vê muitas mulheres, na igreja mesmo, com decote que, poxa, que quando vai para um casamento, se arruma que é uma beleza. Quando vai para a casa de Deus, irmão, vai de qualquer jeito. Está entendendo? Você vê, é um assunto que nós vamos colocar aqui, né, sobre as vestimentas na igreja, né? Porque se radicaliza muito e também fica muito vulgar. Então a gente vai... Viu, irmão Ivan e irmã Carol? A Bíblia diz que tem que ser ataviada, a noiva de Cristo. Eu vi muitas mulheres, gente, eu não estou aqui mais, decotes no Facebook, mulheres evangélicas. Não digo para a mulher ficar assim, ó, aqui em cima, não. Mas olhar, se analisar no espelho quando for. Isso foi um aprendizado para mim, porque a minha mulher sabe que eu não tenho ciúme. Ela até falou uma vez, mas você não tem ciúme? Eu digo, não, porque eu fui com vestido mesmo. Porque eu não tenho tempo para ter ciúme. Sabe o tempo que eu digo, quando você está buscando ao Senhor e sabendo que Deus te deu uma esposa, que ela, onde ela está longe de você, ela tem um Espírito Santo, ela não vai querer perder a salvação dela. É isso que eu entendo. E no mundo eu não entendia isso. Entendeu? Meus amados. Amém. Ivan? Volta a pergunta da mulher para mim poder concluir aqui. Voltar ali não, para você falou, não, você falou aí da irmã, né? Que, então, que a a irmã orou para o marido vir para a igreja e o marido veio. E aí o marido crente, firme, buscando, aprendendo, pregando, estava em casa numa reunião com os amigos da igreja aprendendo a Bíblia, a mulher achou ruim. E o pior é que isso aí acontece muito, viu? Não é uma coisa que é incomum, não. Eu conheci também um casal que foi assim. A menina buscava pelo rapaz, hein? O rapaz era bom de copo, pode-se dizer assim. E de repente você vê a mudança na vida do rapaz, andando de terno e tudo. E aí eu já concordo também com o Germano na parte assim, que com certeza era por não vigiar e ver subindo no nível espiritual, né? Ela por não buscar, ela buscou de uma forma que não ela buscou sozinha. Eita, porque a própria igreja ajudou ela a buscar pela salvação do marido dela. Então foi uma coisa ali que ela fez sozinha. Eles buscaram e clamaram para que nem nós temos aqui pessoas que às vezes não está convertidas, nós estamos buscando em união na igreja para que se converta. Alguém na igreja está com seu marido que não é convertido, o que nós faz? Ora pelo marido para que ele venha para a igreja e se converta. Então, ela muitas vezes deve ter buscado ele junto com a igreja. E quando ele se converteu, é por ter parado, porque ele se converteu. Então ela parou de buscar
buscar a Deus com aquele fervor, de se entregar a Deus com aquele fervor. Então, de repente, aí começa a ter aquele primeiro amor, se firmar e começar a subir níveis espirituais. Aqui o Germano entende muito sobre espiritualidade nessa questão de nível, né? Aprendo muito com ele, que o bicho é cheio até o tutano. E vê ali, a esposa vê ali, ele com mais amizade, né, com os irmãos, se introduzindo mais, e de repente chega em casa e vê uma cena dessa e deixou o marido não entrar e jogar a sementinha do ciúme. Por isso que eu acho que até uma parte da nossa discórdia aqui na questão do ciúme, eu acho que é a palavra ciúme que faz discordar. Isso. Eu concordo com tudo que o Germano está falando na questão aí, porque no começo não deixava nem a Carol sair de casa quando nós não estávamos na igreja, né? Então isso veio mudando a partir do momento que eu conheci a Cristo e falei, não, se eu tenho que confiar nela, se ela fazer alguma coisa errada, é problema dela com Deus. Foi o que mudou na minha vida e na dela. Opa. Então eu nem esquento hoje, eu tenho um amor, mas assim, se fazer, então é ela e Deus. E a irmã, eu tenho uma boa certeza que acontece muito isso. O marido ou a esposa começa a subir espiritualmente no nível, Deus fala mais com ela, né, ou com ele, e de repente ela deixa Satanás jogar essa semente do ciúme. Carol, vocês como são conselheiros da igreja, tá? Dentro desse mesmo tema que eu coloquei aqui, uma irmã chegasse para você e falasse isso. O que eu faço, irmã? Eu estou agindo dessa forma com meu marido. Porque ela reconhecer essa situação. Caso ela não foi virtuosa, né? Eu vou ler no versículo de Provérbios, que fala sobre a minha mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O valor muito excede aos rubis. O coração do marido está nela, confiado. Assim ele não necessita do despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Aí no caso, ela estava buscando por ele, mas aí eu vinha falar para ela, vamos orar. Porque não é assim, nosso pensamento tem que ser em comunhão com o do nosso marido, né, no caso. Se você está vendo que ele está crescendo, você tem que se alegrar com ele. Você não tem que ver o mal dele. Você tem que estar acompanhando ele ali espiritualmente e orando, né, conversando, ó, meu marido é assim, não trazendo ele para o mundo de volta, e sim empurrando ele mais para a vida espiritual, né? É forte, hein? Glória a Deus. Tem áudio. Tem áudio? Deixa o Germano tá pegando aqui. O Germano tá puxando a minha blusa assim. Nosso deixa eu irmão, responder. foi o tema ciúme mesmo, meu irmão Ivan. Eu conheço pessoas que tiveram ciúme ministerial, um estava mais que o outro, e isso é maligno. Ó, para não acontecer isso, os dois estar incumbidos na obra, os dois estar buscando a presença de Deus, buscando. Irmão, pode ser o casal de namorados que está ouvindo aí. Se está espaço para ciúme, vocês não estão buscando, se buscar, irmão, isso acaba. Eu, com a minha esposa, até alertei ela uma vez, eu estava noivo dela e eu orava daqui, ela de lá, e a gente jejuava, e aí, o que aconteceu? Quando nós casamos, no primeiro ano, nós orávamos de mão dada. Irmão, depois de um ano, não oramos mais de mão dada. E aí, eu falei para ela, e a minha esposa tinha um nível espiritual, irmão Ivan, elevado, mas que eu entendo, porque ela tem visão aberta, Deus usa ela num dom de revelação, num dom, cara, lindo, lindo, lindo. E eu até, no começo da relação, a gente dividiu os dons. E, meu amor, você tal, mas não fique chateado. Que eu falei, dividimos dom. E ela disse que ela disse que eu fiquei mais assim, que ela, escuta, eu estou falando uma coisa aqui, não estou falando da minha esposa, mas ela disse, que eu dividi os dons com você. Eu digo, não, porque eu busquei e você não buscou, não quis buscar mais. Nós ficávamos de mão dada, o casal orando de mão dada, e aí você foi para um nível maior. E o que é que acontece? E aí eu comecei, meu amor, ora por mim. Aí foi a estratégia que eu tive. Quando eu ia pregar, toda vez eu mando ela orar por mim. Aí ali, eu sinto a presença de Deus, né? Porque a Bíblia diz, a mulher é a coroa do marido, né? E aí quando ela viu, irmão Luiz, rapidinho para concluir, quando ela orava por mim, ela se sentia assim, poxa, eu vou orar por você, ela ficou querendo se diminuir, isso é errado. Entendeu, meu irmão? Então, quando a sua esposa está assim, com ciúme ministerial, você tem que entrar naquele, não, meu amor, vamos orar junto, vamos buscar junto, vamos jejuar.
É isso. A Bíblia diz, melhor é serem dois. Quando um cair, o outro levanta o seu companheiro. Amém? Amém. Aí, irmã Sunamita, sua resposta. Espero que a senhora, né, se tiver, mande para nós aqui outra dúvida, caso tenha. Vamos ouvir o áudio. Vamos direto, que o programa tá bom. Tá cheio de gente aqui assistindo. É, Vamos direto. Vamos direto. Você vai soltar o áudio Solta agora? o áudio, Solta isso. o áudio então, pastor. A irmã Milagres. Irmã Milagres. Pai Senhor a todos, da Rádio Geração Adoradores, quero falar algo aqui para todos, né? Que ame um ao outro, não deixe que essa essência se apague, né? Porque tudo passa um dia, então que cada um possa aproveitar, viver o presente, foi o presente que Deus deu, né? Para um amar o outro, né? E que o Senhor venha abençoar a cada um, venha dar sabedoria e não endureça o coração, né? Se algo te machucou, perdoe um ao outro, né? Não deixe para outro dia, não deixe, não, porque isso aí já é brecha para o inimigo, é brecha. Então, seja sábia, seja sábio, né? Eu não separei, não foi por falta de amor, mas Deus, Ele permite algo na nossa vida, né? Deus sabe todas as coisas, porque quando Deus vê que algo está atrapalhando a nossa vida espiritual, Ele tira da nossa vida, né? Então, que Deus possa estar abençoando cada um, né? Eu sempre oro pela vida dos casais, porque o inimigo ele luta para destruir, mas nós temos que ter vigilância, né? Deus possa estar abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmã Milagres. Deus abençoe a vida da senhora. E olha só, aproveitando que a irmã Milagres falou aí, né? Eu vou ler aqui para minha esposa e para todos os casais aqui também. Olha só, Cânticos de Salomão. Então, olha só, como nós estamos falando de casamento, e óbvio, dentro da palavra de Deus, e a gente quer que os casamentos sejam abençoados, e isso depende da gente também, né? Como já foi dito, a gente tem que buscar junto, tem que estar junto, né? E eu leio aqui, ó, lê para sua esposa, lê para o seu marido, como você é linda, minha querida. Ah, como é linda, seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador. Verdejante é o nosso leito. Cânticos de Salomão, Glória a Deus. né? Capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Amém? Glória a Deus. Tem pergunta, pastor? Tá chegando aqui. Tá chegando? Já estava lendo isso aí com o Alan agora, quando eu vim com ele sobre... Ah, é? Então, olha só. Falar pro casal, né? Quando chegam casais para aconselhar com vocês, qual é a queixa maior que acontece quando eles conversam? O que vocês já se depararam com situações assim, onde você olhou pro Ivan e falou, Ivan, Carol, o que a gente fala, né? Claro, em oração, mas na hora você tem que falar algo, né? O principal, porque eu estava conversando há uns tempos com um irmão, estava passando por um problema no casamento, e se for coisas que já somos abordadas rapidamente, a melhor solução é falar, irmão, vamos orar, entrar em oração, porque quando o meu pensamento, muitas vezes, quando alguém traz um problema, é totalmente diferente a forma de abordagem. Um exemplo, como é que eu posso usar aqui? De repente vem um parente meu e fala assim, eu estou com um problema com meu marido porque ele bebe. Um exemplo, só para podermos entender. A forma do problema dele, para mim, vai ser muitas vezes uma forma fácil de resolver. Porque eu tenho uma forma de pensar. Então, no casamento, teve uma traição, teve qualquer outra coisa, então, muitas vezes, na hora de eu me expressar, eu posso estar até entristecendo mais a pessoa. Então, a melhor forma, assim, se for uma coisa que eu vou ser abordado naquele momento, então eu falo assim, irmão, vamos orar? Se pega Deus aí depois nós conversamos. Por quê?
se eu der um conselho naquele momento ali, no fervor, de repente, da situação, do estresse dele, eu vou poder estar atrapalhando. Agora você chega assim, eu estou passando por um problema com meu marido, né, tá meio que, estou desconfiando dele. Fala, então calma, irmão, momento de oração. Quando eu fui encontrar ele pessoalmente, nós vamos na Bíblia, né? Porque as coisas hoje em dia são tão diferentes das formas de interpretação e de situações. Muitas vezes eu tenho uma forma mais fácil de passar em situações com minha esposa que outras pessoas não têm. Então, assim, a forma de abordagem de eu aconselhar, se for uma abordagem assim, que eu espero que os irmãos estejam entendendo, rápida, momentânea, a primeira coisa é falar com a pessoa, vamos orar. Porque se você tomar uma atitude agora de que você está nervosa, preocupada, sem a direção de Deus, você pode trazer algo pior no seu casamento. Então, assim, se for uma coisa planejada, que o pastor direcionou, vai vir um casal que está vindo falar com vocês, então vai ser assim, mais calmo, com os versículos da palavra do Senhor, ou qualquer abordagem que vem diante da gente, que nem quando vem, fala, irmão, só você sabe o que você está passando, mas através da palavra do Senhor, nós vamos arrumar a solução. Amém, Carol? Que eles vêm mais... assim, que nem eu perguntei pro Ivan, né? Se de repente um casal vem se aconselhar com vocês, o que acontece mais dentro disso? O que ocorre? Casamento frio, ciúmes, desconfiança? Quando eles vão se aconselhar com vocês, o que pega mais aí? Acho que na vida dois, no caso, a vida íntima entre os dois, meio que se esfria conforme vai vindo o tempo, as crianças, várias situações que acabam esfriando o casamento. E às vezes o homem não procura a mulher, e a mulher não procura o homem, ou a mulher tá ali e não fala que quer conversar, e o homem acaba, não, vou dormir, né? Os outros viram, um vira a costa pro outro e não conversa, não tem um diálogo. É mais isso. E aí, nessa situação, a gente conversa, tem a paciência de estar conversando com seu esposo, né? Porque isso é situações do cotidiano, que às vezes é muita coisa na cabeça e o marido ou a mulher acaba meio que se esfriando com tudo, né? Então é oração, é jejum, conversa, né? Se você quer desabafar, desabafa. A gente não vai dar opinião agora. Mais pra frente, né? Meio que tem um tabu, né? Às vezes a esposa ou o esposo, eles se sente meio tímidos em falar com a esposa sobre alguma situação. E sim, para já dar uma referência bem forte mesmo à pergunta, é isso mesmo. Muitas vezes quando vem perguntar, você vê que um pouco é isso, esse convívio ali íntimo do homem com a mulher. E isso acaba atrapalhando muito o casamento, né? Então, assim, tem situações que, quando vamos aconselhar, se for nessa situação, não às vezes com a igreja, mas tem pessoas que chegam até a gente, da família, né? Então, assim, nós temos que falar, não, calma, né? Conversa, porque o meu ponto com a Carol, eu tento passar o que nós aprendemos muito com Cristo. O meu ponto com a Carol é muita conversa. É conversa sobre o relacionamento nosso, sexual, é conversa sobre as dívidas financeiras, é conversa se nós vamos embora. Então, assim, nós temos muitas conversas. E às vezes a discorda de uma coisa, discorda de outra, de repente lá na frente eu penso ou não. Então, assim, quando vem me perguntar, essa questão também mesmo, assim, de um conviver entre a dois é complicado. E também tem momento entre os dois, né? No caso, tem muita criança. Tira um momento, uma horinha. Vamos ali, meu amor. Fala, vamos conversar. Isso! Esses momentos, esses momentos que faz toda a diferença. Uma das crianças, minha cunhada Cláudia, Carol. A gente viaja, dá uns 15 minutos, é assim. Umas coisas que, sinceramente, assim, atrapalham muito o casamento das pessoas evangélicas, né? E é um tabu, às vezes tem vergonha de falar. Mas olha só, e também, eu só vou jogar aqui para vocês também, antes de ler essa acionamento, eu dou uma outra pergunta aqui. E quando é pastor, esposa de pastor, que geralmente tem muito trabalho na igreja, sabe? Tem cultos para dirigir,
tem encontro de jovens, encontro de mulheres, tem que estar vendo as coisas da igreja e às vezes está muito... Como que faz, né? Como que faz, irmão? Quando o pastor, a pastora... Eles têm que levar o ministério. Certo. Né? Inclusive é um outro tema, viu, pastor? A vida de quem dirige a igreja. Porque tem muitos pastores por aí que tá ficando doente por causa disso, né? Então esse vamos marcar. E aí quem vai participar aqui com a gente é os pastores. Eita, então a gente vai falar isso. Mas no caso da vida do casal pastor, né? Aí é onde funciona os dois. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Levando a carga, a esposa, vice-versa. Quando tem um companheirismo da pastora e do pastor, funciona bem. Dividindo a carga. Né? Nós podemos ler uma passagem de Jetro ali, do sogro de Moisés, dando ensinamento para ele, né? Que ele, para descentralizar a obra, não ficar só na mão deles, né? Delegar. E aí que mora, porque muitos pastores, que não é o caso do nosso, não estou aqui puxando a sardinha de jeito nenhum, né? Porque eu falo sempre, eu estou em concordância com o meu ministério, eu estou em concordância. Quando você está em concordância, você está vendo que o ministério está, né, na direção, porque muitas igrejas, os pastores, eles querem pregar todos os dias, querem pregar, querendo, não divide a obra, aí leva uma carga inútil, sabe? Aí acontece muito divórcio, Isso, né? acontece, e muitas das vezes a pastora não está alinhada com o pastor, os dois, aquele negócio que nós estamos fazendo, também leva o tema do casamento. Às vezes o pastor está na carga e muitos até condenam, porque o pastor está pensando só na obra. Quem está dizendo isso, com certeza está fraco espiritualmente. Porque, meu irmão, se Deus entregou a obra na sua mão, meu irmão, é o talento, quando Jesus está falando, você não enterra o seu talento, vai ser cobrado. Mas você está falando isso. Deus, no livro de Gênesis fala que quando o homem e a mulher se unem, viram uma carne só, né? E aí, assim, o pastor, ele tem que ter um momento dele também de, por exemplo, o casal, de férias, descanso, né? Deus deu a obra para ele. Mas só que ele também tem que ter isso, né? Não, eu concordo, irmão, mas pode perguntar, muitos pastores, ele tá de férias, mas muitas das vezes, ele pode ter os obreiros que mais abençoados que for, né? Mas ele tem a preocupação com a obra. Ele pode estar nas férias, mas ele tem a preocupação. Aquele pastor que tem um amor mesmo. Não, sim, eu entendo disso, que ele tem um amor. O que eu estou dizendo assim, o pastor, ele pode tirar férias sim. O que eu estou dizendo, meu irmão Luiz, é que o pastor Altemar deve saber o que eu estou falando, né? O pastor, quando ele tem um trabalho na mão dele, quando ele é um pastor amoroso pelas ovelhas, por mais que ele que ele tira um mês de férias, ele está sempre com o coração orando orando pelo ministério. O que eu quero dizer é que muitos pastores, ele deixa o seu ministério quando sai de férias, e não sai só uma vez por ano. Eu tenho visto. E deixa aí de qualquer jeito, meu irmão, não está nem preocupado. Está entendendo isso que eu estou falando? Agora nós já estamos fugindo do tema. Eu estou te provocando, porque eu quero ouvir de você sobre o casal pastor, certo? Certo. Eu estou te provocando aqui porque, assim, casamentos acabam porque o pastor, ele fica muito ligado no ministério. Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Para mim está certo. Mas aí, eu não estou dizendo que eu não estou aqui para isso. Não estou dizendo isso. A gente está querendo dizer sobre a questão do casal em si. Porque Deus não quer ver também uma família se destruir por questão religiosa, de religiosidade, né? Mas as pessoas confundem a religiosidade, meu irmão, sabe com o quê? Deixa eu te falar. As pessoas às vezes confundem a religiosidade. Às vezes, muito pastor, ele tem um zelo da obra, ele quer cuidar da obra. Por aí que vem o companheiro, que muitos, que não é o caso nosso aqui, viu? Muitas vezes as mulheres dos pastores, ela não ajuda. Lembra, só um parênteses, não é o nosso caso. Não é o nosso caso, eu estou falando que tem aqui. Muito, eu já vi muito. E aí que eu digo que tem que ser os dois, porque o pastor está levando a carga junto, sozinho, porque às vezes a pastora, a esposa não ajuda na parte espiritual, nessa parte.
É isso que eu estou dizendo, que eu já vi. Eu não vou contar aqui o caso. O caso do pastor, ele deixou a obra porque a mulher não acompanhava ele, assim no ministério, não ajudava ele, que não é o caso do nosso pastor. Sabe o que aconteceu? Esse caso é aqui. E aí o pastor foi se enfraquecendo. Sabe por quê? E aí, eu não vou contar o caso, se eu se aprofundar no caso, muita gente vai saber, acho que o Alan está assistindo e vai saber. E aí veio o rompimento, meu irmão. Mas ali, sabe por quê? Foi por ciúme ministerial. Aí, Ivan, porque o pastor estava... Aí, meu irmão, se tiver todo mundo lotado, tiver todo mundo ali no nível espiritual, dá para dividir a obra. Entendeu? Ó, deixa eu falar só uma coisa rapidinho, Luiz, aqui, ó. Meu irmão, as pessoas dizem, eu estou cansado da obra de Deus, eu estou cansado. Você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua obra. Jesus disse, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, quem faz a obra pelo Espírito, na unção, ele não cansa. Não cansa da obra. Ninguém dizer que está cansado pela obra de Deus. Não cansa, não. Que a obra de Deus não é por obrigação, é por amor. Quando você faz a obra de Deus por amor, na unção do Espírito, irmão Ivan, você, meu irmão, sente aquela alegria. Muitos estão fazendo para a sua obra, não é obra de Deus. Entendeu? Olha, quer responder, Ivan, essa questão? Que eu tenho umas perguntinhas aqui para não ficar atrás aqui, né? O fardo do pastor, assim, como ministério, é pesado. Sim, tem que... Graças a Deus eu dei sorte com meus pastores, meu pastor Marcos Santana, da Assembleia de Deus no Teres Belém, né? E tem essa mesma linha de pensamento do pastor Altemar. Ele passa para os ombreiros fazer também um trabalho para diminuir o fardo dele. E se um pastor fica muito focado assim, não tira um tempo para a sua família, o pastor ele aconselha a gente, um pastor que está muito sobrecarregado, e vai aconselhar eu sobre o meu relacionamento com a minha esposa, vai aconselhar outros irmãos, vai aconselhar os ombreiros, mas ele mesmo vai conseguir viver aquilo, porque ele está com um fardo tão pesado do ministério sobre ele, que ele vai meio que, assim, sem perceber, ele vai ver que na própria casa dele, ele não vai estar fazendo o que ele me aconselha. Que é, Ivan, tira um tempinho com a sua esposa, você está muito focado no trabalho, está na igreja, vai viajar. E muitas vezes os pastores, né, passam por isso. O meu pastor Marcos, ele tirava um tempo com a esposa dele, ia viajar, vai viajar. Então isso é uma coisa que fortalece também. Ele pode estar lá viajando, mas ele vai estar com o coração no ministério, pedindo para que Deus venha cuidar dos ombreiros que estão na frente do ministério. Porque não adianta o pastor me aconselhar e não fazer o que ele me aconselha em cima da palavra, né? Então, assim, o que fortalece mesmo um casal, tanto pastor como membros, é isso. Você tem que ter um bom relacionamento na sua casa para que você possa ter um bom relacionamento com a igreja. Então, o pastor aconselhou, Ivan vai viajar, então o pastor vai viajar e tirar seu minuto com a sua esposa, porque senão o fardo continua pesado e sem ter descanso. Amém, amém. Olha só, como vencer os desafios do casamento. Nós estamos aqui transmitindo na Rádio Geração 99, no programa Debate e com transmissão simultânea pelo Facebook. Mande seu nome, mande sua pergunta, que ainda temos tempo aqui para poder responder. Olha só, eu vou ler aqui. Olha só, meus irmãos, a irmã Sunamita mandou aqui, tem pergunta dela. O que vocês acham do que diz em Provérbio 21:19, que diz assim: é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Meu Deus, eita, meu pai. Carol, Esse texto é bom. responde aí, Carol. Olha só. O que vocês acham do que diz em Provérbios 21:19? Que diz assim no 21:19. Olha só, vou ler aqui o versículo. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa ou irritadiça. Então o Provérbios também. Em outras versões, uma casa cheia de goteira. Meu Deus, Então, quer dizer, vamos traduzir para o dia de hoje: mulher irritada, mulher que tribulada, né? Então, vou ler de novo, Carol. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa ou irritadiça. Mas então, qual que é o papel da mulher nesse caso? Por que ela é tão irritada, né?
Vamos entrar no contexto, né? Que eu não sei. Eita, Não, aqui meu no Deus. caso é o provérbio, ele vai, é só uma... É só um versículo. Não tem um contexto aqui, é só é o verdade. versículo só. Então aqui a pergunta da irmã é assim, ó. O que vocês acham do que dizem Provérbios 21:19? Então sobre só o versículo, porque não tem um contexto, né? Aqui, eu vou pegar um versículo de 1 Paulo. Legal. 1 Paulo 3, do 1 ao... 1 Pedro. 1 Pedro. Assim também você, esposa, deve obedecer o seu marido, a fim de que, se não crê na mensagem de Deus, seja levada a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele virá como a conduta de você é honesta e respeitosa. No caso, só pelas suas condutas, você vai conseguir trazer o seu esposo para a igreja. Eu tô falando assim de uma mulher que está na igreja e o do seu marido que não está, né? Mas aí, se você for rancorosa, briguenta, não tem, o Espírito de Deus não habita em você. Meu Deus. Ele habita no coração que tem amor. O amor ao próximo. Fala sobre o amor ao próximo e o respeito entre ambos os dois, né? Eu tenho respeito pelo meu marido. Eu não vou ficar gritando e discutindo todo dia com ele, né? É isso. É o amor ao próximo e o amor e ser virtuosa, ser submissa. Aleluia. É a parte da submissão que fala, né? Glória a Deus. Eu perguntei pra Carol porque é uma mulher, né? Trata-se de uma mulher. Aí, essa aí, a irmã Sunamita mandou uma outra aqui, ó. Agora eu vou perguntar pros maridos aqui. Como ser um bom marido? E aproveitando já, né, junto dessa, como conquistar a mulher todos os dias? Então, Eita, vai meu primeiro? Deus. deixa eu ver se Quem eu vai já primeiro? queria deixar. Então, Já até tem em cima disso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eita, É coisa forte. tá pegando, tá forte, viu? Igualmente, vós, marido, sejam sábios no convívio com sua esposa. Aí já começou já a matar. Tratem-na com honra, como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eita, meu Deus. Então, convívio com a minha esposa, só honrar, ter um bom convívio com a esposa, porque eu tendo esse bom convívio, o Germano muito bem vai entender otimamente esse versículo. Como que eu poderia sair, profeta Germano, poderia sair, como que nossas orações poderiam subir até o santo trono do Senhor, se eu não tivesse convívio com a minha esposa? Eita, meu Deus. Se eu não entender que é a co-herdeira, que é a herdeira comigo do reino do céu. forte, hein? Eita, Então, meu assim, Deus. por isso que muitas vezes os casamentos lá fora tem essas diferenças. Eu tenho que entender que minha esposa, meu esposo, é herdeiro comigo do reino do céu. Assim, as minhas orações, porque se eu não respeito ela, ou até mesmo de repente, somos cristãos santos, mas de repente eu deixar que a seta veia no momento que eu for sair para a ministração, ou que eu vou sair para a casa do Senhor, como que minha adoração, minha oração vai subir até o Senhor se eu já desrespeitei ela? Eita, meu Deus. Ou se eu já não agradei a ela de uma forma que ela viesse se sentir bem. Então, assim, é muito bom. O convívio na presença do Senhor faz toda a diferença nas minhas orações. Imagina eu vivendo maravilhosamente como eu vivo com minha esposa, vivo com minhas filhas, vivo com minha mãe, vivo com vocês, meus irmãos em Cristo, Eita, vivo com meu meu espírito. Imagina como é que minha oração sobe. Eita, meu pai. É por isso o evangelista do amor que nós falamos. A oração dele sobe e tem efeito porque ele tem um bom convívio em casa e um bom convívio na igreja. Ele te conquista todo dia? É forte. Com certeza. Isso é forte! E essa irmã Sunamita, ela vai bem, né? As perguntas dela. Eu quero responder essa da irmã Sunamita, que eu gostei da casa. É melhor com uma casa com goteira. Já pensou você estar numa casa com goteira? Né? É uma mulher rixosa, né? A Bíblia diz. E eu vou aqui no Provérbio 10, fala de prudência, Provérbio 10, 19, né? Para responder essa pergunta dela, da mulher rixosa.
Ó, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controla a sua língua, né? Ou seja, fala de prudência. Deixa eu te falar. A mulher, quando o marido ou a esposa, ele serve por dois, ele não serve só para a mulher, não. Quando alguém está irritado, quando alguém chega, tem momento, né? Se o casal dizer que nunca discutiu, meu irmão, Sim. alguma coisa está errada. Por isso tem casal que nunca discutiu, depois de 50 anos eles se separam, porque não tem mais química, não tem mais nada. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Então, quando um estiver irritado, o outro saia. E sai ou vai para o banheiro orar, faz qualquer coisa. Eu aprendo com a minha esposa, ela só tem 27 anos, rapaz, eu não vou falar a minha idade aqui. Somos jovens. Mas eu aprendo com a minha esposa, eu vim quando estava no mundo, vim de casamentos, eu vim de muitos casamentos no mundo, de 4. Olha só, no mundo. Escute só. E Deus preparou a esposa, eu aprendo com a minha esposa, rapaz, minha esposa inteligente, eu aprendo com ela. Ela, às vezes você chega irritado do trabalho, eu chego, cara, estou nos nervos do trabalho. Ela chega e ela sabe, ela já sabe quando eu estou e ela, rapaz, isso esse tema de casamento, meu irmão. As pessoas dizem, já acabou, não tem mais amor. Não, é mentira, irmão, de Satanás, é mentira. Vai orar junho, meu irmão, para você ver se Deus não restaura o seu casamento. É porque não dá tempo. Hoje eu preguei para uma mulher na rua, o marido dela não é crente, e ela diz, eu estou com traste de casa. A mulher é crente, uma mulher não é, irmão. Eu preguei lá no Ipiranga. Um traste, é? Ela falou, eu estou com um traste em casa. Para mim orar para ele, não, essa oração Deus não recebe. Escute só, irmão. Orar para então, morrer, qual é a outra pergunta? orar para separar. Qual é a outra pergunta aí para elogiar a mulher, né? Não, então a pergunta dela é assim, como ser um bom marido? Como conquistar a mulher todos os dias? Elogiando a mulher, elogiando, né? Mesmo que a mulher tá com o cabelinho assim, você elogia lá atrás, entendeu? Você elogia, meu amor, tá? Se você elogiando, e outra coisa, nem nunca, porque ó, eu vou dizer uma coisa aqui agora. Se tiver 80 anos, acabou muitas das vezes, até diminui o sexo. Mas aí tem o que? O amor. Eita, o amor, meu irmão, não acaba. Qual que vem primeiro? É o amor. É verdade. Entendeu, meus irmãos? Eita, então, elogiar, você dizer que ela tá bonita, né? Isso levanta. É verdade. Amém, glória a Deus. Só deixar uma mensagem aqui. Olha só, meus amados, você que está entrando agora aqui na rádio, você que está entrando no Facebook, o tema de hoje está muito bom aqui. Como vencer os desafios do casamento? Mande sua pergunta para o nosso WhatsApp 988-310233. Estamos aqui com o Ivan, com a Carol, que são conselheiros da Igreja Geração de Adoradores, e o nosso evangelista Germano Leitão. Respondendo a Solanita, na segunda parte, que ela pergunta como conquistar a mulher todos os dias. Irmãos, a Carol disse que você conquista. Aí, nós temos que fazer isso todos os dias. Sabe o que eu faço? É que embaixo da graça do Senhor, porque eu sei que quando eu conquistar minha mulher, eu estou conquistando a Deus. Eita, meu Deus! Sabe o que eu faço? Eu sempre procuro tirar um tempo para eu e minha esposa. Eu não falo, não um tempo de nós se relacionar, de passear eu e ela, porque nossos filhos vão embora. Então não vou esperar que nossos filhos cresçam, nossos filhos no caso cresçam para eu ir curtir minha vida com minha esposa, não de marido e mulher. Eita, quando eu viajo para São José dos Campos, minha cunhada fala assim, vocês vão, nós vamos tomar uma ceia, vai levar as crianças? Não, as crianças ficam. Nós já tem nosso tempinho com as crianças ali o tempo todo. Vai eu e ela. Quando você vai lá para a pracinha, abraço ela que nem uma pombinha e nós fica vendo lá a paisagem. Quando você vai, vou no shopping, mas só vai vocês. Nós temos nossos tempos com nossos filhos. Então, para que minha vida conjugal com ela possa durar perpetuamente e sempre ela ser minha namorada, que ela vai ser marido e mulher, mas ela vai ser minha namorada e eu vou ser namorada dela eternamente. Aquele fogo, que nem o irmão falou, o coração sobe tudo. Pode estar com 80 anos. Então, jamais eu vou deixar de tratar ela como minha namorada. Jamais, porque isso aí é conquistar. Mando foto, eu falo que amo. Eu já falo para ela, esposa, as filhas estão do lado, bota o celular aí no silencioso e começa a conversar com ela. Coisas de casal. Não é besteira não. Eu falo que amo. E aí?
vai comprar uma lingerie ali, às vezes a pessoa fala, às vezes é tabus. É tabus que nós não falamos com a nossa esposa. São coisas que... É coisas que nós não falamos em casa. Tô aprendendo, cara. É coisas que nós não falamos Quando em casa. eu chegar em casa... Ó, vou falar esses dias. Ó, uma coisa, só pra ver. Eu vi esses dias com alguém. Acredito, sabe onde é que eu vou levar minha esposa? Vou levar pra comprar lingerie. Por quê? Quem vai ver sou eu. Então vamos ler. Então assim, isso é o conquistar cada dia. Aí eu ver ela e sempre pra mim ela vai estar a minha princesinha. É forte, glória a Deus. Glória a Deus! É forte, olha só. Realmente, são tabus que temos que quebrar. Amém. Não é porque você é cristão. Vocês são um casal. Então, um casal junto, com respeito um ao outro, como foi lido aqui em Coríntios, né? O corpo dela pertence a você e o seu pertence a ela, Sim. né? Então isso é muito importante para poder o casamento durar, né? E eu aprendi aqui, aprendi muito. E eu também. Um conselheiro, Eu né? sabia que ia aprender aqui. Eu sabia que ia aprender com o nosso irmão Ivan. Sempre dicionário bíblico. Olha só. de irmã. Deixa eu colocar aqui, o Alex mandou aqui, para a gente ver em Provérbios 12, 22, vou passar para você, Germano, ó, o que Deus fala em Provérbios 12, 22. Eu até li aqui já, mas ele mandou de novo, né? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu deleite. Que agem fielmente. São o seu deleite. Né? Ele mandou aqui, eu só li. Mas aí... 12, Ele 22. mandou um versículo. Ele tá perguntando. Ele tá falando da infidelidade. Pode ser da infidelidade, sim, porque os lábios mentirosos são abomináveis. Né? Alex, manda pra gente sobre a infidelidade que você está falando, né? Isso ele tem, Esse né? versículo vai ligado a isso, né? Claro, pode responder, Germano, você tá aí pra responder. Tá falando sobre infidelidade, né? Eu quero saber o que ele tem que colocar aí o tema que ele, né? A pergunta, né? Só mandou o versículo, mas a pergunta que ele tem que fazer em cima desse versículo, né? Tá certo, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mande seu nome, que nós estaremos orando no final. Falta 10 minutos, 7 minutos. Temos aqui ainda um pouquinho de tempo para 7 minutos. 7. Amém. Ó, a pergunta aqui, ó, tá vindo. A pergunta é... Essa pergunta é forte, ó. O que uma esposa deve fazer quando há traição no casamento? Eita, meu Deus. Interrogação. Lembrando, somos cristãos e tenho filhos. Eita, meu Deus. Responde aí, Germano. Vai responder em cima da palavra. Se a esposa é cristã, os dois são cristãos. Ele né? não fala dos dois. Se for os dois, a base bíblica, Mateus 19, né? Isso. E se não for cristão, eu vou. Então isso dá base para me ler o. Cristã e não cristão. Não cristão. Então é o versículo que eu vou ler aqui. Em Coríntios 7, onde essa mulher falou para mim do traste, né? Só que ela, a palavra, ela serve, vamos ler aqui, Coríntios 7, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, versículo aqui é onde aqui na Bíblia, MTLH tal, né? Paulo dando um ensinamento lá para Coríntios, né? E respondendo aquela pergunta de Jesus, né? Fazendo a referência e ele... Vamos ler o 15, né? Porém, vamos ler o 14. Pois Deus aceita, né? O homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unido com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenciam a Deus, mas sendo assim, eles né? Eles pertencem. Agora vamos para o texto 15 aqui, ó. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristão quiser o divórcio, então que se não divorcia
Neste caso, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, por Deus chamou você para viver em paz. Veja bem, aqui dá dois motivos do divórcio. E tem um perdão. Olha só como é misericórdia. Uma mulher casada, os dois vivendo, conhecendo a palavra de Deus, dá uma brecha para ele se separar, Mateus 19, para ele divorciar. Agora, aqui, o homem, se for o homem que traiu, ele está preso no mundo espiritual, ele não pode casar. A mulher pode, ele não. Aí que vem a misericórdia, a mulher perdoar, que já aconteceu. A mulher cristã perdoar o marido. Se não quiser deixar ele aí no mundo espiritual amarrado, é o que Jesus fala. E muitos casos, às vezes, tem o perdão. Agora, se não tiver, Jesus aceita você divorciar e casar com outro, só nessa condição, como teve a traição. Agora, o interessante, irmão Luiz, é a mulher cristã e o homem não é. Aí tem outra base também, que se não tiver divórcio, se o homem abandonar a mulher está pronto para casar. Esse texto que acabamos de ler. Está pronto para casar com outro sem... E muitas igrejas não aceitam. Muitas igrejas religiosas não aceitam. Está pronto, não precisa nem de divórcio. Não precisa nem de traição. É se ele abandonar. Eu não vou viver com você é cristão. Aí ele abandonar e pronto. Ela pode casar. Agora, se nós ler o texto mais a fundo, Paulo disse, se os dois for cristãos, quer separar? Então fique sem casar. Os dois. Entendeu? E nesse caso aí está muito explicado, né? Quem adulterou, o homem ou a mulher, ou perdoa, ou tem essa brecha para o divórcio. Só nesse caso aí. Então, leia na referência bíblica lá em 1 Coríntios, né? Capítulo de número 7, e os versículos lá do 13, 14 e 15, isso, que você vai entender direitinho, tá bom? Na questão do divórcio para ou a esposa ou o esposo que é cristão e o cônjuge não é. Se eu for cristão, eu estiver buscando a Deus, estiver já naquela ligação, naquele aprendizado, e minha esposa não é, vamos colocar mais para a mulher, que normalmente quando está no mundo gosta de aprontar. Perfeito. A esposa está lutando pelo marido, ele ainda não é cristão. Então, se ela tem a permissão de separar sim ou não também, porque já houve a traição, etc. Mas ela tem que entender que se o marido não é cristão, ele não entende as coisas de Deus. Então ela vai estar ali com ligação direta com Deus para falar, eu vou continuar lutando até que... Tem muita mulher que passou por isso. O marido traiu, muitas vezes traíra até assim à vontade, e a mulher continuou lutando, sabendo que ele poderia ser liberto e ser uma bênção na casa do Senhor. E em Mateus 19:8, aí fala assim, e Jesus respondeu, Moisés deu permissão aqui para o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Então muitas vezes hoje até no meio cristão acontece o divórcio, que as pessoas não querem mais lutar. Ela quer estar com o coração duro, não quer perdoar. Não é porque eu tenho aqui embaixo da palavra permissão para me separar que eu tenho que pegar e jogar tudo que eu vivi com minha esposa fora. Aí vamos falar assim, Eva, mas você não sabe o que é essa dor. Mas quem pode tirar essa dor do seu coração para que lá na frente você não venha apontar o erro do seu esposo ou seu, é o Espírito Santo de Deus. Quando sair essa dureza do coração, foi dado aqui permissão para o divórcio, por causa da dureza do coração. Muitos crentes estão na igreja e estão ainda com dureza do coração. Não aceita até quando a mulher retruca ele e fica magoado, né? Então, como aqui também o irmão Germano falou, né? Você tem a permissão, quando vocês são crentes, né? Mas você lute também pelo seu casamento. Às vezes Deus lançou uma seta em você, ou no seu marido, ou vice-versa, e ele pegou essa seta por estar com um nível espiritual menor, ou estar mais fraco na casa do Senhor, e você vai ser o alicerce para que lá na frente você continue sendo vitorioso. Porque eu tenho que ser o fortalecimento da minha esposa e ela o meu. Nada pode chegar até a minha tenda. E se chegar, eu tenho que ter a sabedoria de Deus para que não entre dureza no coração e eu venha deixar de ter uma vida abençoada com ela. Dá para colocar aquele louvor? Ah, é?
Vai passar? Vai passar. No final, coloca. No final você vai pôr? É. Então a gente vai colocar um louvor no final para você que tá com uma situação no seu casamento, Isso. né? De Coloca, repente sim. você está nos assistindo aqui, tá com uma tristeza, uma angústia no coração e creia que vai passar, tá bem? Olha só, opinião, nossa irmã Milagres, a beleza não está por fora, e sim na alma, e concorda em ter tempo para os dois. É isso aí. Concorda em ter tempo para os dois, amém? Temos Considerações finais, né? considerações finais. Passa rápido demais. Ó, Abençoado. apesar que esse tema merece o segundo tempo, viu? Vamos marcar de novo. Não, todo tema que temos aqui tem segundo tempo, então Aí nós vamos. vocês estão convidados, né? Para poder Isso. voltar aqui, tá bem? Isso Você quer mesmo. falar alguma coisa, irmã? Fala, aproveita aí, tem 1 minuto e meio. Tem vai. 1 minuto? 1 minuto. Um vai. minuto. E aí na linha do nosso irmão Ivan, as pessoas elas não têm misericórdia, né? E a Bíblia diz que Deus tem a multidão de misericórdia. Eita! A Bíblia diz que Deus, lá em Juízes 10, a Bíblia diz que Deus, mesmo o povo de Israel pecando, se prostituindo. Pronto, olha só, o pecado de prostituição para Deus é você se adorar outro ídolo, e é a mesma coisa que Deus compara o marido trair, entendeu? E a Bíblia diz, Juízes 10, a Bíblia diz que o povo de Israel pecando, se prostituindo, e a Bíblia diz que Deus com o coração chorando, mas Deus ficou com o sofrimento dele, que o próprio Deus lançou ele no sofrimento, e Deus ficava com o coração triste demais, ver aquele povo dele sofrendo. Olha só a misericórdia de Deus, não se compara. Muitas das vezes o marido traiu, a mulher traiu, né? É a mesma coisa, não se compara. Por isso que Jesus dá esse legado, dá essa brecha, eu só aceito o divórcio por causa disso, para depois dizer que não é um Deus que é duro, né? Então ele dá essa brecha, mas ele diz, e o perdão, olha só, se perdoar com a misericórdia. Muitos casal, eu vi um testemunho daquele homem lá, aquele humorista lá que fala de casamento, como é o nome dele, Cláudio Astro, né? Aí ele foi traído pela mulher, ele perdoou, por isso que ele está aquela palestra dele, olha só. Ele podia dizer, não, perdoa, que tal, né? Olha só, meus irmãos. Eita, meu Deus, né? é forte. Aí você está dizendo que você está na minha pele? Estou não. Mas hoje as pessoas não querem separar nem por causa de traição. É porque não tem mais a química, que não sei o quê. É falta de oração. É falta de os dois conversarem. Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Tem que ter um reloginho pra gente, né? Olha só, tá bom, mas tá acabando. Chegou pergunta aqui, mas acho que não vai dar tempo não. Tem quanto tempo, pastor? Pode perguntar, Luiz. Dá Pode Pode perguntar. minutinhos. Ó, Dá 3 minutinhos, pastor. O Alex, tem que ser rápido, tá, pessoal? Tem que ser rapidinho, tá bom? Ó, o Alex diz que se enganou, é Provérbio 18:22. Então, 18:22 diz assim: aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. 30 segundos, Germano. 30 segundos. Provérbio o quê? Provérbio 18:22. 30 segundos, Germano, rapidinho, vai. 18:22. Isso. Alex, aquele que encontra uma boa esposa. Se nós ver Isaac, Deus preparou uma esposa para Isaac. Deus mandou, existe um mordomo, o mais velho da casa de Abraão, que o próprio Abraão falou para ele procurar uma esposa para Isaac, não uma esposa dos cananeus, ali que tinha que ser uma esposa do sábio ali, do povo dele. Rapidinho, a Bíblia diz que quando esse mordomo foi encontrar, ele falou com Deus, ele orou em pensamento. E disse, se essa esposa, se for a esposa do meu Senhor, eu vou orar aqui, Senhor. Ele orou e disse assim, se ela me dá água e ela der para os meus camelos, aí foi o que o Senhor... Olha, sabe o que o Alex está entendendo? É fazer a oração, se o casamento nosso está aí com dificuldade, é fazer a oração em pensamento com Deus, é fazer a oração sem falar muito. Esse homem não abriu os lábios. A Bíblia diz que quando a mulher estava, foi tirar água, e quando ela chegou, falou assim, você quer água? Rapidinho. Você quer água? E a Bíblia diz
que ele sim. E ela disse assim, pois pode beber que eu vou tirar para os seus camelos. Aí ele orou a Deus e disse, meu Deus, tu ouviu a minha voz, Glória a tu ouviu Deus. a oração, e foi a mulher Glória. ideal, e foi a mulher ideal. Agora, o que é que eu quero dizer? Se nós não temos essa mulher ideal, que muitas das vezes nós não era crente, Deus pode transformar essa mulher ideal. Eita, meu Deus! Eita, meu Vai lá, irmão, pai! rapidinho. A interpretação da minha Bíblia é 18:22, né? É. Quem achar uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Mas como é que eu vou achar essa esposa? Vamos colocar para os que já são crentes, para os jovens, né? Você vai achar essa esposa quando você se identificar com a moça. Vocês vão ter que orar. Vão ter que orar para ver se vai estar tudo certinho, porque você vai conhecer a verdadeiramente só como pessoa quando vocês se casarem. Eu vou achar essa esposa a partir do momento, um exemplo, eu e a Carol, nós estamos namorando. Eu vou ter que orar, ela vai ter que orar, casal cristão, para que eu possa ver se ela é de Deus. Ela vai começar a me conhecer, eu conhecer ela, e conforme eu for conhecendo ela, eu vou estar achando o quê? As coisas de Deus na vida dela. Que imagina ela orando por um varão, aparece eu, e eu começo, eu não falo namorar de ficar junto o tempo todo se agarrando, não. Estou falando assim, o namoro é para conhecer, o namoro é para vocês se conhecerem, para saber se é verdadeiramente uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Então, eu vou achar verdadeiramente, concretamente, quando eu estiver no altar com ela. Antes disso vai ser um conhecimento. Quando eu estiver no altar com ela, fala, agora sim, eu achei a minha esposa, vou conviver. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o namorado, ou falam assim, como é que eu posso dizer? Se o cara é bravo, se o cara não é bravo, aí de repente tá lá namorando, o cara é um pouco mais bravo, um pouco mais xereque, né? Bravo, ignorante, ogro. Aí quando casa começa a reclamar. Então quer dizer que ela não achou porque ela não procurou. Se ela tivesse procurado as coisas de Deus na minha vida, ela ia achar um homem de Deus. Se eu procurasse as coisas de Deus na vida dela, eu ia achar uma mulher de Deus. Eu não tinha conhecido ela como mulher de Deus, nem a minha conheci como homem de Deus. Mas a partir do momento que nós começamos a procurar coisas de Deus na vida um do outro, eu comecei a ver aqui a felicidade. A felicidade que eu encontrei nela são as fisionomias de uma mulher de Deus, as felicidades que ela quer, as coisas que ela começou a achar em mim. Um homem de Deus, que é o respeito, principalmente mútuo, amar ela acima de tudo e ela me amar acima de tudo. Porque é fácil aqui na hora do casamento. Você vai amar na alegria, na tristeza, quando ele ficar gordinho, quando ele ficar assim, quando ele ficar... Você vai amar ela quando ele... É fácil. Prometa isso sabendo que você tem que fazer embaixo das graças de Deus. Eita, meu Deus! Eu achei um camarada aqui que fala muito que nem o Germano. Viu? Tem que ser 2 horas Para controlar o tempo aqui Tem que pôr o tempo, viu? Ó, Eu achei que foi amados, olha só. Eu vou jogar a última pergunta. Felizmente está encerrado, meus amados, de mandar pergunta, porque o tempo já está final. Vou mandar um abraço para os irmãos aqui, mas aí não fique triste não, porque a gente vai ter o segundo tempo Na do semana programa. dos namorados. Na semana dos Vai ter namorados, esse vamos debate. fazer aqui, tá bom? Olha só, a continuação daquela pergunta sobre a traição no casamento. Lembramos que somos cristãos e temos filhos. A pessoa mandou aqui, ó, mesmo depois de perdoar, ele continua traindo. Mesmo orando e buscando dentro da palavra, o que fazer? Deixa eu mandar os abraços primeiro, tá? Então tá conosco aqui assistindo a Val, grande abraço, nossa diaconisa Val. Valquíria, um abraço pra Valquíria lá no Apurá. Francisco, que é um jovem que Francisco é a benção. é a benção, tá namorando, né? Com a Gabi, né? Marilene, nossa irmã Marilene, Ana Catarina, Elaine, Natália, Deus abençoe, Natália, sua vida, nossa irmã Roseni, Diácono Luciano, grande abraço, Luciano, nossa irmã Maria dos Milagres, que mandou opinião, Alex, nossa irmã aqui, a diaconisa Iniquele e Osias, presbítero Osias, tiveram conosco ontem na igreja Geração de Adoradores, e o homem canta, viu? O homem tem uma voz, O Alex viu? falou isso pra mim, Ele canta, viu? O senhor canta, viu, presbítero Osias? Deus abençoe a você em nome de Jesus e sua esposa, casal abençoado. Kemily, Deus abençoe você, o Luan e suas filhas em nome de Jesus. Nossa irmã Ana Lúcia, esposa do Marcelo, Deus abençoe em nome de Jesus. Solange,
Andréia Dias, pastora Cláudia, essa é a minha esposa amada. Essa é a sua Rebeca, né? É, a minha Rebeca, né? Varou. Sueli, grande abraço, Sueli. E seu marido está melhor, Deus abençoe em nome de Jesus. E Rosemeire Pereira. Rosemeire Pereira, um grande abraço também, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, aí o negócio aí pegou fogo, né? Pegou. Chega mais nome aí, chega mais nome. Ela tá falando aí. Chegou mais nome? Vem aí, Ela tá falando que traiu, né? Vamos Isso. rapidinho, né, Luiz? Essa aí. Essa é Vai rapidinho. responder essa mulher que é, Ó. né? Não é a Sunamita não, né? Não, essa aqui é a irmã Maria. Irmã Maria. A irmã Maria que mandou aqui pra nós. Ah, aqui. irmã Maria. Isso. Essa é a irmã Mesmo, Maria. essa irmã Maria é uma das perguntas que eu vou falar pra você. Irmã. Ó, mesmo depois de perdoar, ele continua traindo, mesmo orando e buscando dentro da palavra o que fazer. Essa irmã Maria, eu vou dizer, irmã Maria, é o seguinte, irmã Maria. Existe, eu aqui acabei de falar, as multidão da misericórdia. Eu vou dar só um relato aqui rapidinho. Olha só, Jesus dizia, perdoar 70 vezes 7. Isso aqui vai soar em crente, porque tem crente que não aguenta, né? Eu sou um chico de Deus, eu não posso... E aí, eu conheço pessoas do mundo, o marido traiu muitas vezes e ela teve misericórdia e não era crente, Ivan. E sabe o que aconteceu? Ela restaurou o casamento. E nesse caso aí, tem que orar. Ivan, nós sabemos uma coisa, Ivan. Nós sabemos que muito temos brecha no casamento. Existe obra de bruxaria, né? É um tema. Existe, a pessoa tem que saber se é espiritual, né? Porque, irmãos, aí que tem que orar, jejuar para saber. Porque muitas das vezes é cometido uma obra de macumbaria espiritual, Ivan. Eu conheço casos, eu estou dizendo que eu conheço casos mesmo que aconteceu, né? De traição. E a pessoa amava a esposa. Amava a esposa. E te digo, e era o que? Não era crente. O que aconteceu? Amém. Né? Glória a Deus. Abraço pro Vinícius, meu filho Vinícius. Daqui a pouco a gente vai colocar o louvor. Não vai deixar de passar para você que ficou da semana passada. E o nosso presbítero Isaías Jeremias, que tem o programa Valente de Cristo na Rádio Geração 99. Ivan, rapidinho. Sabe dizer se o esposo dela é cristão ou não? Olha, a pergunta não foi feita para cristão, foi feita tanto para cristão como para não cristão. Então, se no caso... Antes, rapidinho, a Carol vai orar no final aqui, tá bom? Deus abençoe. E aí, irmão Ivan, rapidinho. E não cristão, muitas das vezes, aceita mais que o cristão. É isso mesmo. Foi que o evangelista falou que é verdade. Muitas vezes, o não cristão tem um coração menos duro do que o cristão. Assim, para a irmã, se caso já estiver passando por isso, for alguém que a conhece, como foi dito aqui em Mateus 19:8, vai depender do coração se vai estar duro ou não para perdoar. Ela está embaixo da palavra. Se quiser deixar de lutar pelo marido ou pela esposa, vai estar embaixo. Mas tem que ver se isso vai ser viável. Eu, nesse caso, no caso ela, quem for, faça uma ligação com Deus, ore e clame e fala: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Posso continuar lutando pelo meu marido? O Senhor vai me dar a vitória? Como foi com Sara, ali ficou achando que não ia vir a bênção do Senhor, porque a idade veio e de repente veio a bênção que foi o filho. Então, assim, a bênção dela pode vir, mas isso é uma coisa que é ela e Deus. Por mais que nós colocamos as coisas aqui em cima da palavra do Senhor, como ela já está embaixo da autoridade de Deus, para que continuar ou não, faça uma ligação com Deus. Tire um momento com Deus, pelo menos aí jejum e oração, e fala: Senhor, posso continuar lutando, que o Senhor vai me dar essa vitória, e Deus vai responder ela. É espiritual, Amém. não é? Foi muito bom estar aqui com vocês. Então eu vou dar um tempinho aqui para considerações finais da Carol, por favor, depois do evangelista Germano. Então, gente, pode mandar abraço, pode mandar... um abraço a todos que estão assistindo. É muito gratificante ver que tem bastante gente interagindo aqui na rádio e no Facebook. E mais pra frente vai ter muita gente que vai ver esse testemunho, essa apresentação. Então, eu falo pra vocês, não desista do seu marido, não desista do seu casamento. Procure sempre estar sendo guiado por Deus. Que nem diz o meu marido, ele falou que
que está ligado no céu está ligado na terra, né? O que está no desejo do nosso coração é que o casamento venha crescer e evoluir. Minha sogra é um testemunho vivo disso, que o pai dele era do mundo e ela orou e eles se separaram, mas ela continuou perseverando ali, no casamento dela, até que ele foi vendo a diferença nela, no jeito dela. Não precisou palavras, que nem diz a Bíblia. Não precisou palavras, precisou atitudes. Jeito dela falar. Então, não desista tão fácil do seu casamento. Glória a Deus. E vamos com considerações finais. Só agradecer aos irmãos, agradecer ao pastor, nosso irmão Edilãozinho que está aí na câmera, que é uma bênção de Deus. Evangelista do amor, Germano, meu amigo Luiz, uma bênção de Deus. Pastora Lúcia, para todos que estão aqui, a todos que foram convidados por nós e por outras pessoas. E rapidamente, o que a Carol falou é verdade. Minha mãe passou uma prova, foi 30 anos apanhando do meu pai, apanhando do sangue descer. Quando ela se converteu, ela viu que tinha também coisa maligna que o Germano falou. Obra de feitiçaria, macumba, e ela lutou até o meu pai começar a entender as coisas de Deus, aceitar Jesus Cristo, tá? E podemos viver num momento de bênção em casa. E como a Carol falou, aqui também a Bíblia fala, testemunho. Ela muitas vezes ficava calada. Meu pai escondia até a comida dela, mas ela lutou e a bênção veio. Faça uma oração com Deus, como falei. Cada um tem uma forma diferente de falar com Deus. Mas minha mãe acreditou que Deus poderia dar essa vitória e essa vitoriosa. Hoje ela dá testemunho disso. Não desiste, não pare. Rapidinho aí, Germano, quero considerações finais aí. Deus aí, o nosso presbítero Luiz, nosso pastor Altemar, né? Nosso irmão aí, Ivan e Carol, casal abençoado. Eu aprendi muito hoje, irmão, e eu não tenho que levar minha esposa para passear, eu não, né? Para viajar, aí que você tá. Hoje eu vim aprender. Hoje, rapaz, nem tem que levar ela, eu tenho que levar ela para viagem, é sério mesmo. Eu tenho essa falha, né? Nós não somos perfeitos, tem essa falha aí. Aprendi hoje. Na hora que eu estava falando, veio no meu coração muito forte. Vou levar ela para ir para algum lugar aí, depois dessa pandemia, viajar. Amém. Vou preparar algo aí. E agradecer também, né? Pastor Altemar, nosso cinegrafista de Paudiló, pastora Lúcia, Laninha, né? E, meus amados, companheirismo, né? No casal para relação. Agora, outra coisa, não durma brigado, porque aí entra uma brecha do adversário. Se dormir brigado, tem pessoas que dormem, quer dormir no sofá. Irmão, quando for, vai lá. Ah, não vou porque foi você, tira o orgulho, irmão. Vá lá e diz, não, meu amor, vem pra cá. E é isso. Se humilhe. É isso que eu digo pra você. É isso com a relação cristã. E por isso que eu digo, tem pessoas que não é crente, tem mais essa coisa aí, mais misericordioso que nós crentes, irmãos. Nós crentes, os crentes Nutella de hoje, não, se às vezes o marido triscou nela, ou ela triscou nele, ele já quer separar, é isso mesmo. E tem pessoas que não é crente, como o Ivan contou o testemunho, a minha mãe, ela está assistindo, meu pai atirava dentro de casa. E aí quando ela foi lá pra minha avó, não, vai pra lá, você não casou com ele? Vai, meu irmão. Eita, é forte. Aí veja bem, que meu pai se converteu, minha irmã idólatra, meu pai se converteu, se afastou, e aí o que aconteceu? A minha mãe, depois era para alcançar ela e Deus alcançou ela. Agora, eu sempre gosto de terminar com um versículo, e vou terminar aqui com um versículo. Companheirismo, a intimidade na vida, para sustentar um casamento. A vida sexual é importantíssima. Glória a Deus. Vida sexual é intimidade. Meu esposo, eu não gosto assim, minha esposa, é intimidade você se falar pro parceiro, olha, eu não gosto assim, vamos assim que vai e tal, entendeu? Estamos falando de casal para eles estar na presença de Deus. Olha só, para isso eu vou deixar aqui a palavra de Deus. Rapidinho, irmão Luiz. Meu Deus, me desculpa. Meu tempo. Vamos lá, Salmos 55 e o versículo 13. Vamos lá. Olha só, nós falando de intimidade, né? Porém, foi você mesmo, meu companheiro. Olha só o companheirismo. Meu colega, tem que ser colega. E amigo, tem que ser amigo. O quê? Íntimo. Versículo 14.
Conversamos, tem que ter conversa. Ei. Com toda o quê? Liberdade, tem que ter liberdade. O que nós estamos falando aqui está na palavra mesmo. É o Espírito Santo dando essa palavra. E irmos juntos adorar com o povo. Aonde? No templo. Então os dois têm que estar nessa fiação. Para ter uma vida tem que congregar também. Para os dois estar na mesma fiação. Germano, que salmo é esse? É Salmo 55, versículo 3. Agora, achei agora aqui, Salmo, meu irmão. Achei agora. Olha só, as partes que nós estamos falando aqui, ó. Foi o que? Você mesmo, meu companheiro. Olha só, primeiro, companheiro. Segundo, colega. Terceiro, amigo, o quê? Íntimo. A frase continuou, amigo íntimo. Na cama, aquela, meu amor, eu não gosto assim e tal. Tem que ter intimidade. Se não tiver essa intimidade, você não é de Deus. Quando você vai orar com Jesus, você diz, Jesus, eu estou passando por isso. Para sua esposa é a mesma coisa. A cama é um altar, é de intimidade só vocês dois. Agora, ó, ao 14, conversamos. Olha, tem que ter conversa. Com o quê? Toda a liberdade. Tem mulher, tem esposa e tem mulher. Esconde a coisa do marido, esconde da esposa. Aqui está dizendo, com liberdade. Se não tiver liberdade, se não pode ter segredo, senão a coisa não anda. E iríamos junto agora se adorar com o povo no templo. Então, irmão, este salmo é para crente. Leia na Bíblia NTLH, irmão. Aqui eu me aprendi muito com esse casal abençoado. Eu amo muito o Ivan. Meu irmão, pelo amor de Deus. É um profeta de Deus. E aqui, irmão, esse salmo, fica com este salmo, irmão Luiz. É forte. É forte. Eu tô Amém. Glória a Deus. Eu aprendi, eu estou Amém. descendo. Glória a Deus. Prometo aos irmãos, vamos ter um segundo programa sobre esse assunto, porque tem muita coisa, mas o tempo já foi, creio que já está dando quase 2 horas de programa ao vivo aí, né? É verdade. E foi bem gostoso estar aqui com os irmãos. A Carol vai fazer a oração agora, pelos nossos irmãos que nós lemos aqui, e depois a gente vai estar encerrando ouvindo o louvor Vai Passar, com Gerson Rufino, para o Vinícius que pediu esse bem. Carol, pode orar por nós, por favor. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado por estar aqui diante da sua presença para falar da sua palavra. Obrigado pelo teu entendimento, por abrir a nossa mente para o nosso casamento e abrir todo o entendimento para que possamos passar para frente o que nós passamos, o que todos nós queremos sair daqui e regozijar com o Senhor, estar sempre presente contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por permitir que nós entremos no seu lar para falar da palavra de Deus. Na produção, Pastor Altemar, filmando aqui pelo Facebook, Odilon, anotando os nomes na produção, Pastora Lúcia e Laninha, apresentação Presbítero Luiz, no programa Debate na Rádio Geração de Adoradores. E na próxima sexta-feira viremos com um novo tema e estaremos aqui com você. Se Deus permitir, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Um grande abraço e tchau! Glória a Deus. Eita, meu Deus, vai passar agora. Vai tocar o louvor. Tá saindo fogo. Louvor, né? Vai ter o louvor, né? Vou botar o louvor aqui pra... Ah, o louvor. Glória a Deus. Tá benção. Aprendi muito aqui, meu irmão. Pra você. Ó o louvor pra você aí, Vinícius. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Meu Vinícius. Rádio Geração 99, a rádio do povo de Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime, meu irmão. Não desanime. Deus é com você. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue falar. Deus só ouviu teu gemido.
essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de a tua raiva. Mas o Deus que me enviou aqui Eita, meu Deus, que coisa linda, meu pai. sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua